Boa noite, então. Eu sou a aluna Nicole, do curso de Agronomia, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre análise de opções reais aplicada na diversificação de produção rural no oeste do Paraná. O tema, então, ele tem por objetivo analisar o que essa diversificação contribui para o Estado. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, o Brasil ele é um país que é considerado com um potencial produtivo muito grande. Então, isso facilita a diversificação e a produção agrícola. Apesar de tudo, o setor de diversificação ele encontra vários problemas, porque a maioria dos produtores da região eles procuram sempre as mesmas culturas e não há essa diversificação de produção. Então, esse setor de diversificação vem encontrando várias dificuldades para se manter de pé e acabar aumentando a sua área de atuação. Bem como a falta de capitalização desses produtores, né, que eles geralmente têm bastante dificuldade com recursos. O Paraná, então, ele tem uma das principais atividades agrícolas responsáveis pelo Brasil, pelo abastecimento do Brasil. Então, como já foi falado anteriormente, o Brasil tem um grande potencial, assim como o Paraná. O que fez com que o Paraná se tornasse um dos maiores produtores hoje é que ele vem sendo considerado um estado de celeiro agrícola. Então, ele ganhou esse título, vamos dizer assim, devidamente à sua grande produção. Além disso, o estado ele tem um solo muito fértil e uma topografia que favorece a produção e a diversificação agrícola no estado. Outro ponto, então, que foi abordado nesse tema é uma pergunta que o texto nos traz. A pergunta é a seguinte: qual a contribuição de uso da teoria das opções reais na análise de investimento e diversificação da produção rural no estado do Paraná? Então, para responder essa pergunta, o texto nos traz uma maneira de que a gente vai ter que... o objetivo, a gente tem então para responder essa pergunta, o objetivo de analisar o que esse setor traz de contribuição para o Paraná. Então, o que ele agrega para nós? Qual é a contribuição dessa teoria? Seria nesse sentido. Então, o que a gente deve sempre levar em consideração é que para se ter um método de diversificação, é preciso mais do que vontade. É preciso de um apoio financeiro, de um fluxo de caixa, pelo menos, para que você consiga começar essa diversificação. Então, e geralmente, essa diversificação se dá através da agricultura familiar. A agricultura familiar, muitas vezes, não vai ter tantos recursos. Então, eles precisam de alguém que vai incentivar o trabalho deles e criar formas alternativas de trabalho. Uma das vantagens, no caso seria a principal vantagem, é a redução de riscos e incertezas de uma produção. Porque como ele vai ter uma diversificação, se, por exemplo, der uma geada, ele talvez não vai perder toda a sua produção, porque ele vai ter outro método de tirar um pouco de dinheiro, vamos dizer dessa forma. Então, não vai ser aquela apenas a renda dele. Outro ponto importante é que essa diversificação reduz o impacto econômico, que gera sempre muitas crises nos setores. Então, ele vai ajudar também nesse sentido. A metodologia que foi utilizada nesse trabalho foi metodologia de pesquisa. Essa pesquisa, então, foi classificada como exploratória, tá? E todos os dados que foram utilizados foram do SEAB. Essa pesquisa foi realizada em 2016, tá? E os dados, então, também são deste ano. A pesquisa exploratória, então, ela aborda um assunto que ainda não é muito estudado, porque a diversificação agrícola, então, ela não vem sendo muito trabalhada hoje. Fica, como eu falei no início, a maioria do pessoal da região procura sempre plantar, digamos, sua área total de uma cultura. Não fazer a diversificação, ou toda safra tem na safra de verão e na safra de safrinha,
vai ter sempre o que já definido plantar, e geralmente são as mesmas culturas do ano anterior. Então, eles acabam não tendo essas novas descobertas, né? Então, outro procedimento que foi classificado, essa pesquisa foi classificada como uma pesquisa documental, né? Já que foi utilizado, então, os dados da SEAB, como eu falei anteriormente também, e que através desses dados que foram realizadas as estimativas de receitas e despesas que o produtor vai ter. E por fim, então, na metodologia, a abordagem do problema, então, vai se tratar de um estudo quantitativo, onde foi utilizado técnicas estatísticas de análise, né? E todos os dados coletados foram organizados e registrados no sistema Microsoft Excel, que é o mais utilizado para fazer esse tipo de abordagem. Quanto aos resultados, eu vou ser bem breve, e então não vou trazer muitos dados, mas assim, o que a gente carrega como mais importante é que para realizar os dados foi utilizada uma fazenda pequena, no oeste do Paraná mesmo. Essa fazenda conta com 24 hectares e são cultivados 6 culturas diferentes: café, feijão, mandioca, milho, soja e trigo. Para que essa fazenda consiga fazer essa diversificação, é necessário um volume financeiro para iniciar todo o processo. Então, ele precisa ter uma renda própria, né, ou a terra própria, vamos dizer assim. Ele precisa ter maquinários para preparar o solo, dar início ao plantio e da colheita e todos os manejos. Ele precisa ter um recurso como capital de giro e um fluxo de caixa, como já foi comentado antes, porque sem esse apoio, vamos dizer assim, ele não vai estar conseguindo obter recursos. Outro resultado que a gente traz é que, através da diversificação, a gente tem a possibilidade de obter ganhos adicionais. Porque, como eu falei, o risco de ter perdas é muito menor, porque você vai ter uma ampla variedade. Então, você pode arriscar e vai ter mais flexibilidade nas decisões que você vai estar tomando. E, então, isso é um interesse também a longo prazo, quando você for pensar. E outro resultado é que o método de opções reais pode ser de grande utilidade para a tomada de uma decisão do administrador que vai estar comandando a fazenda.